No mês de junho, vimos a Rússia com uma capacidade maior militar do que havia demonstrado até aqui. Mas essa mudança, será que veio para ficar? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A terrível invasão da Ucrânia pela Rússia entra em seu 6º mês, com movimentações que podem ser decisivas, mas nenhuma visão do final. Podemos descrever a história dessa invasão até aqui em 4 capítulos claros. No primeiro deles, nos primeiros dias da invasão, as forças armadas ucranianas foram pegas desprevenidas, não tanto por não acreditarem numa invasão russa, mas pelo fato dos russos terem conseguido destruir uma parte significativa da comunicação ucraniana. Foi nesse ponto que a Starlink se mostrou decisiva nessa guerra, como já explicamos em outros vídeos. Então vimos nos primeiros dias da guerra um avanço significativo russo que tomou praticamente todas as áreas que eles controlam agora no sul e em Donbás, e ainda outras áreas no norte do país de onde foram expulsos. Inclusive cerca de 95% do Oblast ou estado de Luhansk. Depois do 5º dia de guerra, faltavam apenas 2 grandes cidades nesse oblast, Severodonetsk e Lysychansk, e alguns vilarejos. Apesar desse primeiro capítulo mostrar um avanço territorial significativo por parte da Rússia, marcou também a principal derrota deles. A Rússia esperava um colapso das forças ucranianas, com o presidente Zelensky fugindo do país ou sendo deposto pelos próprios militares. A certeza deles era tanta que no malfadado comboio de 30 quilômetros ao norte de Kiev, que depois foi destruído em sua maior parte pelos ucranianos, estava muito material de controle policial civil para multidões. Eles achavam que o governo iria desmoronar e estavam preparados para controlar protestos civis em Kiev. Nessa primeira batalha, apesar da Ucrânia ter perdido uma grande quantidade de território, a Rússia perdeu a guerra definitivamente. Não havia mais nada que eles conseguissem fazer para ganhar essa guerra. A partir daí, os russos sabiam que não havia como sair da Ucrânia de forma vitoriosa, uma vez que não derrubaram o governo. Tiveram que repensar sua estratégia. O que aconteceu ao longo do resto do mês de março foi basicamente isso. Russos ainda tentaram cercar Kiev, mas agora, com o exército ucraniano novamente funcional, isso se mostrou impossível. A Rússia tentou isso até o final de março, quando percebeu que já estava tendo derrotas significativas ali. Foi nesse momento que os ucranianos conseguiram retomar territórios ao norte de Kiev, destruindo o famigerado comboio de 30 quilômetros e retomando várias cidades. Daí então a Rússia bateu em retirada, fugindo do confronto. Lógico, disseram que estavam retirando-se em favor da paz e coisa e tal, mas nada esconde a derrota estratégica que já havia acontecido na guerra e agora somava-se uma derrota militar clara. Os russos, segundo suas próprias palavras, decidiram focar seus esforços em Donbás, numa clara tentativa de salvar a cara, ou seja, dizer que, não, o que a gente queria mesmo era só Donbás. O que não faria lógica nenhuma, uma vez que se eles quisessem só Donbás, não precisavam ter tentado invadir Kiev e perdido milhares de soldados nesse processo. Levaram 15 dias reagrupando e reposicionando suas tropas, perderam o fator surpresa e já tinham agora uma enorme quantidade de soldados com baixa moral. Izium acabou se tornando a principal base russa para os ataques nos meses seguintes. Os russos chamaram isso de fase 2 da guerra, mas na verdade era o 3º capítulo dessa agressão absurda. Falamos sobre o que os russos tentariam no vídeo Como será a fase 2 da guerra do Putin e por que ele também vai perder no dia 10 de abril. De fato, de todas as possíveis pinças que eles pretendiam tentar, só tiveram algum sucesso na menor delas e mesmo assim só depois de um tempo. De fato, desde o final do mês de abril e ao longo de todo o mês de maio, eles conseguiram avançar muito pouco. Mesmo a menor das pinças estava difícil para eles. Tentavam avançar, mas não conseguiam nenhum avanço real. No final do mês de maio, porém, eles entraram no que a gente chama aqui de 4º capítulo dessa guerra. Alguns dizem que houve uma reorganização da liderança, uma mudança tática, o general Dortnikov, que teria sido designado comandante da guerra na fase 2, foi afastado. Existem várias evidências disso, embora não exista nenhum comunicado oficial. Mas a principal dessas evidências é justamente o fato que, a partir do final de maio e ao longo do mês
de junho, os militares russos finalmente se mostraram capazes de algum avanço. Veja bem, um avanço minúsculo, considerando que esse era supostamente o segundo maior exército do mundo, como eles diziam, e um avanço totalmente tático, com nenhuma vitória de fato estratégica. Nada que mudasse o panorama inicial da guerra, mas pelo menos em relação ao que apresentaram em abril e no início de maio, foram um pouco mais eficazes. E o que os russos fizeram para mudar isso? Bem, basicamente eles desistiram das grandes pinças e focaram apenas no Oblast de Luhansk. Levaram para lá todas as melhores tropas, as mais capacitadas tropas russas, e executaram pequenas estratégias de pinças muito menores, fortemente baseadas em artilharia. Passaram a usar muito mais fortemente a artilharia, só mandando tanques e a infantaria quando toda a área já estava totalmente devastada por tiros de artilharia. E dessa forma tiveram algum sucesso, conseguiram tomar Severodonetsk, Lysychansk e todo o resto do Oblast de Luhansk. Mas é preciso ter em mente duas coisas. Primeiro, que só conseguiram o menor dos objetivos que eles tinham propostos para essa fase 2, e só conseguiram isso usando todas as melhores tropas, de forma que acabaram desguarnecendo Kherson e Kharkiv. Ambas as outras frentes de batalha acabaram sofrendo contra-ataques ucranianos que retomaram áreas quase equivalentes àquelas tomadas pelos russos em Luhansk. Ou seja, os russos claramente têm um problema de cobertor curto no que tange a tropas capacitadas. Apesar de ser apenas um ganho tático, não estratégico, o fato dos russos avançarem, mesmo que lentamente, é preocupante. A Rússia tem uma pilha de cartuchos de artilharia praticamente infinito, embora muitos deles sejam antigos da era soviética. Eles poderiam continuar usando essa tática devastadora de usar artilharia até destruir totalmente a cidade e continuar avançando. Veja, uma guerra naturalmente tem essa característica. Os dois lados vão aprendendo com os erros próprios e dos inimigos. A Rússia aprendeu que simplesmente não tem infantaria suficiente para atacar com tanques, então passou a usar artilharia pesadamente e nesse quesito acabou sendo superior aos ucranianos. Os ucranianos têm apenas uma fração dos projéteis de artilharia russos. Na batalha de Lysychansk, estima-se que foram disparados 45 projéteis russos para cada projétil ucraniano. Uma enorme desvantagem que explica por que os russos conseguiram avançar. Mas naturalmente os ucranianos também perceberam o problema e também já tinham uma readaptação para isso. De fato, desde o início de maio já sabiam a solução para isso. Pediram aos aliados ocidentais sistemas MLRS, mísseis de longo alcance e alta precisão, e HIMARS, que são os lançadores desses tipos de mísseis. Esses sistemas chegaram na Ucrânia no final de junho e início de julho, muito tarde para impedir a conquista de Luhansk pelos russos, mas já fizeram diferença desde então. Qual a vantagem desses sistemas de longa distância com precisão? Bem, a guerra está acontecendo na Ucrânia. Uma vantagem tática que os ucranianos têm sempre nessa situação é uma disposição maior da população civil em ajudá-los. Lógico, existem traidores que ajudam os russos, mas existem muitos mais que ajudam os ucranianos. O fato é que o exército ucraniano acaba sabendo com muita facilidade onde estão os principais postos de comando russos na Ucrânia, os principais depósitos de munição. A estratégia agora se tornou clara. São dezenas de depósitos de munição russos que foram destruídos nas proximidades dos campos de batalha. Postos de comando também são alvo, embora seja mais difícil saber desses casos porque a explosão não é tão clara. Lógico, o estoque total russo de projéteis, de obuses e canhões é muito grande, mas essa estratégia tem a vantagem premente de dificultar a logística russa, que sempre foi o ponto fraco deles. Veja, não confunda projéteis de obuses com mísseis de alta precisão guiados. Esses, os russos estão realmente com estoque baixo, estão acabando, mas projéteis de obuses eles ainda têm bastante. De fato, o avanço que os russos conseguiram em junho foi possível, dentre outras coisas, pela recuperação de linhas de trens nos territórios ocupados. Com essas linhas de trens novamente operacionais, os russos conseguem chegar a munição à frente de batalha, porque de outra forma, sem os trens, os russos simplesmente têm uma logística terrível. Eles ainda usam caixas separadas para transportar munição, enquanto os principais exércitos do primeiro mundo já migraram para pellets, uma espécie de container maior, mais fácil de carregar e mover entre os modais.
Com os ucranianos destruindo os depósitos de munição, os russos têm novamente obstáculos em sua logística, porque a logística usando trens sempre gera grandes depósitos, não tem como pulverizar a distribuição usando trens. Enfim, tudo indica que estamos entrando agora numa quinta fase dessa guerra. Os russos fizeram uma pausa para reagrupar após a conquista de Luhansk. Os ucranianos agora têm armas muito melhores, inclusive sistemas de defesa aérea. Uma curiosidade nos últimos dias é a quantidade de mísseis russos que foram interceptados por defesas antiaéreas ucranianas. Antes, com as defesas baseadas no S-300 da era soviética, geravam em torno de 15% dos mísseis interceptados. Na última semana passou a ser 80%. Pode ser os NASAMS já disponibilizados pelo Ocidente, pode ser algum outro sistema qualquer, ninguém fala o que é. Mas que há novidade aí, há. O fato é que a Ucrânia promete uma contraofensiva nas próximas semanas. Ainda é cedo para saber de fato o que irá acontecer, mas temos tudo para ver uma mudança substancial no cenário nas próximas semanas. Se junho foi um mês bom para os russos, julho tem tudo para ser um inferno. Putin já entregou o desespero. Em um pronunciamento que fez hoje, em que estava visivelmente nervoso, disse que os aliados podem tentar atacar a Rússia, mas a Rússia ainda nem começou a guerra de verdade, sendo que todo mundo vê o desespero russo para recrutar soldados e conseguir avançar poucos quilômetros em solo ucraniano. Ou quando diz que as sanções não estão afetando a Rússia, quando todo dia temos notícias de fábricas incapazes de produzir, aviões incapazes de voar, hambúrgueres sendo mofados e muita inflação em vários produtos. Mas Putin entrega mesmo seu desespero quando diz que a Ucrânia deveria sentar para negociar já. Negociar mais tarde significa negociar menos. Sim, a gente sabe, tudo que Putin quer, desde que falhou no seu objetivo inicial, lá nos primeiros dias da guerra, é negociar um cessar-fogo. Mas ele não vai ter isso não. Ninguém vai ajudar a salvar a cara desse ditador fracassado. Obrigado pela audiência.